4. Nós faremos a leitura dos versos de número 9 até o verso de número 12. Romanos, capítulo 4, os versos de número 9 até os versos de número 12. A palavra de Deus nos diz assim: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Pedimos que o Senhor, ó Pai, nos continue falando aos corações nesta noite. Sei que o Senhor já nos falou através de todos os atos deste culto, e agora, ó Deus, suplicamos ao teu Santo Espírito que esteja capacitando a minha vida para que possa expor com sinceridade as Escrituras, e todos nós também com sinceridade retenhamos em nossos corações, para que assim possamos colocar em prática e sermos servos obedientes a ela em tudo, ó Deus, conforme o Senhor nos tem chamado a ser. Se nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós podemos. Meus irmãos, nós, expondo aqui a carta de Paulo aos crentes em Roma, nós aprendemos sobre duas doutrinas. Quais são elas? Dever de casa. Primeira, do capítulo 1, dos versos 18 até o capítulo 3, o verso de número 20, o apóstolo Paulo apresenta a doutrina da depravação total do homem. Anotem no seu Bíblia. Já disse aqui, né? Pode anotar na Bíblia, pastor? Pode. Que eu uma vez não creio, um irmão estava anotando na Bíblia lá, alguém disse que é pecado escrever na Bíblia. Pode escrever na Bíblia, não tem problema não. Do verso 18 do capítulo 1 até o verso 20 do capítulo 3, o apóstolo Paulo nos apresenta uma doutrina fantástica, a doutrina da depravação total do homem. Eu gosto da definição de John Piper em relação a depravação total do homem, porque ele vai dizer que a depravação total do homem não é o homem fazendo tudo o que ele quer, mas a depravação total do homem é a condição natural do ser humano sem a graça, ou seja, sem a intervenção da graça sobre a sua vida, exercida sobre a sua vida, sem essa graça, tanto a graça comum quanto a graça especial, exercida sobre a sua vida, para restringir ou transformar o homem. Ou seja, a graça comum restringe o homem. O homem não é ainda, vou dar uma expressão aqui, mais mal, né? Não sei se isso existe, mais mal, ou pior, melhor, né? Mas o homem não é pior ainda na sua maldade, porque o homem tem sido, de certa forma, censurado e
e freado, né? Pela graça chamada graça comum. Mas também ele não deixa de ser depravado. E também a graça especial que salva o homem. Então John Piper vai dizer que essa depravação total do homem é justamente a ação do pecado sobre a sua vida. Ele vai dizer isso. Eu até recomendo os irmãos, se quiserem ler um livro muito bom, chamado 5 Pontos de John Piper. Excelente o livro, tá? Então ele vai dizer que essa depravação total do homem é justamente esse homem que a graça de Deus não exerceu sobre a sua vida, e ele está então sobre essa agência e gerência do maligno, do pecado sobre a sua vida. Então essa é o primeiro conceito que o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui, a primeira doutrina que ele nos apresenta. E dos versos 21 até o verso 31 do capítulo 3, o apóstolo Paulo então vai apresentar para nós uma segunda doutrina muito importante para a igreja, para aqueles que são salvos por Cristo Jesus, que é a doutrina da justificação pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. Resumindo, a doutrina da justificação pela fé. Então, dos versos 21 até o verso 31 do capítulo 3, o apóstolo Paulo nos apresenta a segunda doutrina, que nós já vimos aqui, que nós já falamos, que nós já expomos aqui, o que é e o que é o cerne dessa doutrina da justificação pela fé, somente no sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. Bom, no capítulo 4, o apóstolo Paulo então vai, de certa forma, apresentar de maneira mais, diríamos, prática, né? Essa doutrina da justificação. Dos versos 21 ao 31 do capítulo 3, ele, de certa forma, apresenta o aspecto, poderíamos dizer, teológico dessa doutrina. Do capítulo 4 que nós estamos vendo aqui, ele vai então apresentar essa doutrina nos aspectos práticos. E aí nós vimos dos versos 1 até o verso 8, ele vai dizer que essa justificação, ela independe das boas obras da lei. Então, dos versos 1 até o verso 8, nós vimos que ele vai trazer aqui Abraão, e ele vai então mostrar que Abraão não foi salvo, não foi justificado por meio das suas obras, mas Abraão foi justificado pela fé. Ele então vai usar um outro exemplo aqui dos versos 1 até o verso 8, que é o exemplo de Davi, que vai dizer que Davi não tinha obras nenhuma para apresentar em relação à justificação, a ser justificado. Mas mesmo assim, ele vai dizer no Salmo 32, que nós lemos aqui, que bem-aventurado aquele cujo o Senhor não atribui o quê? Iniquidade. Ou seja, bem-aventurado aquele que o Senhor perdoa os seus pecados, que imputa nele a justiça. Então é isso que ele apresenta. Agora, dos versos 9 até o verso 12, ele então vai trazer um outro aspecto aqui, que esse povo judeu defendia, que é a circuncisão. Então ele vai falar sobre a circuncisão aqui. Então nós vamos ver, irmãos, expor aqui o texto, dos versos 9 até o verso 12, nós vamos expor esse texto. E depois de expormos esse texto, nós vamos fazer algumas aplicações para com as nossas vidas. Então meu desejo é que o Espírito Santo nos abençoe e nos faça entender, compreender o que a palavra nos diz, de maneira que descansemos nessa justificação que Deus nos outorgou por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, e que venhamos abster, que venhamos ignorar todo outro meio que tem surgido e que tem vindo para tentar nos levar a crer que a salvação
por esse meio, mas que entendamos através da palavra de Deus. Assim como o apóstolo Paulo está argumentando aqui, nós estamos trazendo essa argumentação do apóstolo Paulo, que também serve a nós, para compreendermos essa doutrina tão fantástica, tão maravilhosa, tão esplêndida, que é a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício. Pois bem, dito isto, nós então chamamos a atenção dos irmãos para o texto do verso 9. O verso 9, o apóstolo Paulo então vai continuar agora dizendo: esta bem-aventurança, que bem-aventurança é essa? É justamente o que ele falou aqui anteriormente em relação às iniquidades. Mas é claro que ele vai pegar essa bem-aventurança e não falar apenas do perdão dos pecados, mas essa bem-aventurança que o apóstolo Paulo está se referindo aqui é justamente a graça de Deus, é justamente a ação de Deus sobre o pecador, o ímpio, que merecia a condenação de Deus, mas Deus então deposita em sua conta, outorga em sua conta, como nós falamos aqui, imputar, a questão de computar, de colocar, imputa na sua conta a justiça de Jesus. Agora, é interessante uma observação aqui, que quando Deus ele pega a nossa conta e computa, imputa essa conta à conta de Jesus, ele age com Jesus a maneira que se deve agir. Entenda aqui, qual é o fim do pecado? A morte, não é verdade? O pecado merece o quê? O pecado merece ser punido. Por isso nós temos aqui em Cristo Jesus a justiça de Deus sendo revelada, porque Deus tem que fazer a sua justiça. Só que Deus não fez a sua justiça em mim e nem em você. A justiça de Deus foi demonstrada em seu Filho, quando Ele pega os nossos pecados e Ele então coloca esses nossos pecados em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo diz que Ele se fez pecador por nós, mesmo não tendo pecado. Ele se fez pecado por nós, não sendo pecador. Ele se fez pecado, Jesus não fez pecador, você deleta aí. Ele se fez pecado por nós, mesmo Ele não sendo o quê? Pecador. Jesus não pecou, mas Ele se fez pecado por nós. Quando então foi imputado sobre Ele essa nossa conta, Jesus então precisava ser condenado por isso. Aí nós temos a justiça de Deus. Quando Deus então exerce a sua justiça em Cristo Jesus, ali no madeiro. Agora, observe que por outro lado nós temos a justiça de Deus, de Cristo Jesus, sendo depositada na nossa conta, ou seja, sendo creditada na nossa conta. Então na nossa conta foi, imagine aí, pensa aí, deixa eu ver aqui quem é que está com uma conta boa aqui, deixa eu ver. Ageu, pronto, Ageu foi sorteado. Ageu está com a conta dele lá, mais do que azul, e aí eu vou pegar ele. A minha conta não está muito boa não, está zerada, tá? A gente pegar o outro, está com a conta vermelha. Mas aí, imagine, aí o banco vai fazer o seguinte, aliás, a Ageu vai fazer o seguinte, a Ageu vai falar com o banco assim, você vai pegar tudo que é meu, tudo que eu tenho na minha conta, e vai transferir para a conta do pastor Márcio Vilela. Coisa boa. Transfere tudo para ele.
Pois é. Aí você vai pegar o que ele está te devendo. Agora eu estou devendo no banco, viu? O meu está devendo. Aí você vai pegar o que ele está devendo no banco e vai colocar na minha conta. E aí, o gerente vai falar assim: mas Ageu, senhor Ageu, eu gosto do pessoal que fala assim, né? Senhor Ageu, o senhor agora vai passar a dever a gente, e nós vamos ter que cobrar do senhor toda hora. Aí o Ageu vai dizer assim: não tem problema, pode cobrar de mim, porque eu vou pagar vocês. Irmãos, guardadas as suas devidas proporções, é claro, foi isso que Jesus fez por nós. Então Jesus, ele pegou a nossa dívida, assumiu a nossa dívida, e a sua justiça ele transferiu para nós. Portanto, quando o apóstolo Paulo vai dizer que esta bem-aventurança, que é essa graça, essa justificação de Deus ao homem, ele vai perguntar: essa bem-aventurança é só sobre os circuncisos? Isso tudo que eu falei aqui, essa doutrina da justificação, isso que Jesus fez, que transferiu aquilo que era bom nele para nós, e pegou tudo aquilo que é ruim em nós, o nosso pecado, a nossa maldição, e absorveu isso. Ele absorveu as nossas dores, as nossas dívidas. Ele vai dizer: isso é só para os circuncisos? Ou seja, isso é só para o povo judeu? Isso é só para o povo judeu? Ou é sobre os incircuncisos também? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Observe que o apóstolo Paulo ele é muito inteligente no seu argumento, porque ele vai pegar justamente uma outra linha, uma outra vertente dessa cultura judaica, dessa religião judaica aqui, e vai trazer agora aquilo que eles razoavam, que era a questão da circuncisão. O incircunciso era tido como maldito para eles. Somente aquele que era circuncidado era aquele que fazia parte da aliança, do pacto, e de fato fazia. Só que nós estamos agora num contexto de que essa justificação ela é agora estendida, ampliada e também exemplificada, de maneira que o apóstolo Paulo vai dizer que o advento da vinda de Cristo Jesus vai dar agora não uma nova, né? Porque é bom a gente entender isso, mas vai abrir mais esse leque, vai mostrar o que realmente significa essa justificação. E aí ele vai dizer que se esta circuncisão ela for, se essa bem-aventurança ela for atribuída apenas ao circuncidado, então como que é isso? E aí ele vai voltar lá a Abraão. Ele vai voltar a Abraão e vai dizer o seguinte: porque quando Abraão ele foi circuncidado, vamos lá em Gênesis capítulo 15, para a gente começar a entender isso aqui. Gênesis capítulo 15, o verso 6. É bom a gente pegar os textos para a gente entender o que o apóstolo está falando. Esse é o texto que eles usavam. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora, no verso 17, no capítulo 17, o capítulo 17, dos versos 9 até o verso 11,
Olha o que Deus vai falar. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será por sinal de aliança entre mim e vós. Observe uma coisa aqui. No capítulo 15, nós temos Deus falando para Abraão. Deus falando que Abraão creu. O texto falando que Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para justiça. No capítulo 17, nós temos o texto dizendo que ali foi instituída a circuncisão. Os irmãos notam uma coisa aí interessante? Que quando a justiça foi imputada a Abraão, a pergunta é: ele já havia sido circuncidado? Nem sei se ele foi circuncidado, porque ele era velho. Ele foi circuncidado com 99 anos, quando Isaac nasceu. Ele foi circuncidado. Mas assim, independente disso, a questão é, quando Abraão, quando o texto diz que ele creu no Senhor, e isto, o que foi que fez com que ele fosse imputado por justiça? A fé. É isso aí. Não foi a circuncisão. Irmãos, tudo isso eu estou dizendo para a gente acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo para aquele povo que dizia que eles eram circuncidados e eles então tinham, vamos dizer assim, eu fui circuncidado, agora eu faço parte, eu fui justificado por Deus, como se a justificação de Deus fosse por intermédio da circuncisão. Então, observe que nós falamos que no capítulo 4, o apóstolo Paulo está agora de maneira prática demonstrando a doutrina da justificação pela fé. Então, primeiro ele vai dizer que a justificação é pela fé e não pelas obras. E aí ele vai falar sobre isso, dos versos 1 até o verso 8. Nós falamos isso aqui a semana passada. Do verso 9 até o verso 12, o apóstolo Paulo vai trabalhar agora um outro argumento, que é a da circuncisão. Porque os judeus entendiam que ser circuncidado era alcançar a justiça. E aí a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a circuncisão não é a causa, mas a consequência da justificação. Por quê? Porque a justificação aconteceu a Abraão no capítulo 15. Alguns estudiosos vão dizer que entre o capítulo 15 e o capítulo 17 se passaram entre 7 a 14 anos. Entre 7 a 14 anos. Ou seja, quando Deus diz a Abraão, e ele então crê, e isso foi imputado por justiça, ou seja, a fé dele, 14 anos depois ele vem a circuncisão que Deus institui, ou seja, a circuncisão não é a causa da justificação, mas é a consequência da justificação. Ele circuncidou porque ele creu no Senhor. E aí ele vai então fazer aquilo que o Senhor ordenou. Meus irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que a causa da justificação não é a circuncisão, mas a causa foi a fé em Cristo Jesus. O argumento de Paulo é que aquele que foi apenas circuncidado não pode ser equiparado a Abraão. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: você está circuncidado? Tudo bem. Só que você não pode se comparar a Abraão, dizer que você é descendente de Abraão, que você está
na descendência de desfrute das bênçãos de Abraão, porque você é circuncidado como ele. Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos, lá em João 8. João 8, verso 37. Olha para você ver, somente entender esse primeiro ponto aqui, a gente passa para frente. João 8, 37. Jesus vai dizer assim, ó: bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Agora olha o verso 17. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Aí Jesus disse: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. O que Jesus está dizendo aqui para aqueles homens, para os judeus? Para esse mesmo povo que o apóstolo Paulo está falando aqui, falando o seguinte: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, eu sei que vocês são filhos de Abraão, eu sei que vocês circuncidaram, eu sei que vocês seguem tudo isso, mas uma coisa é você ser descendente de Abraão, outra coisa é você serem filhos na fé de Abraão. Totalmente, é isso que o apóstolo Paulo está argumentando. Vocês estão se jactanciando, dizendo que são descendentes de Abraão na carne, ou seja, na circuncisão. Mas vocês têm que ser descendentes de Abraão nas suas obras, mas nas obras da fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Se nós olharmos lá em Hebreus capítulo 11, depois os irmãos leem na sua casa aí, na galeria da fé, vai dizer lá que aqueles que estão na galeria da fé, em momento algum é referido lá às suas obras, porque referido assim como base às suas obras, ou a obediência à lei, ou a circuncisão, mas vai se referir à sua fé, a fé deles. Meus irmãos, então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a circuncisão não é a causa, mas a consequência da justificação. Eles pensavam que a circuncisão, ser circuncidado, pronto, resolveu o problema. Agora nós já somos justificados em Cristo Jesus. Nós somos justificados por Deus, nem em Cristo Jesus. Nem entra Cristo Jesus aqui, porque eles estão se jactanciando naquilo que eles então fizeram, que é a circuncisão. E aí o apóstolo Paulo então vai dizer que não é assim. Mas vamos avançar do verso de número 10. Nós temos uma outra questão que nos é apresentada no verso número 10. Como pois lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. O que o apóstolo Paulo está dizendo ali? Quando é que foi atribuída a justiça a Abraão? Quando ele era incircunciso. Aí ele vai então jogar por terra mais uma vez esse argumento deles de que a circuncisão é que faz com que eles tenham a justificação. Aí ele vai dizer que Abraão foi justificado ainda incircunciso. Irmãos, isso aqui é a mesma coisa de estar dando um tapa na cara do judeu. Falar que Abraão é incircunciso nesse sentido é afrontar toda o égide, né? Toda aquela estrutura do judaísmo, porque eles criam isso, e Abraão vai mostrar, talvez até nós muitas vezes, por passarmos despercebidos do texto, às vezes nem tínhamos enxergado isso, que na verdade Abraão foi justificado ainda incircunciso. Ele não havia sido circuncidado, mas ele já havia sido justificado pela fé e não pela circuncisão. E isso é importante, irmãos, porque isso vai mostrar que a palavra de Deus ela não se contradiz, e vai mostrar a graça de Deus, vai mostrar a justificação, e vai mostrar
essa doutrina maravilhosa de Deus desde o Antigo Testamento. Por isso que o apóstolo Paulo, nós falamos aqui antes, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que essa doutrina não é nova. Ele não está nem criando, nem inventando, trazendo, originando uma doutrina nova, mas ele vai dizer que isso já vem aí desde o Antigo Testamento. Aí por isso que vai citar, em Abraão nós temos a graça. Vocês dizem que Abraão foi salvo pelas obras da lei. Vocês dizem que Abraão foi salvo porque ele se circuncidou. Mas nós temos a graça já em Abraão. Ele vai dizer que Abraão foi justificado antes da circuncisão. E aí no verso 10, a circuncisão não limita a justificação. Se Abraão foi justificado não estando circunciso, ou seja, incircunciso, logo a justificação não depende da circuncisão. E aí então ele vai dizer: olha, se assim não é, os gentios então podem ser justificados. Mais uma vez o apóstolo Paulo vai derrubar aquele complô, aquele exclusivismo judaico, e vai dizer assim: olha, vocês desmerecem tanto aquele que não é circunciso, aquele que não se circuncidou, dizendo que ele é impuro, dizendo que ele não faz parte do povo de Deus. Espera aí, vamos voltar lá no texto, vamos voltar lá no passado. Abraão, quando foi justificado,